Aí, continuando, né, os tipos de dados. A gente tem 3 tipos de dados no que diz respeito à estrutura, né? Então, a gente começa com os dados estruturados aqui, que a gente tem aqui na esquerda, tá? E esses dados, eles são armazenados no modelo pré-definido, né? Então, eles têm um formato tabular, por exemplo. Eles vêm num formato tabular, tá? Numa grade, que seria o equivalente a uma planilha, por exemplo. Cada linha dessa planilha, né, dessa tabela, a gente chama de registro, né, ou de caso, tá? E cada coluna a gente chama de variável ou atributo. Então a gente tem esses dois termos, né, registro variável ou caso e atributo, né, enfim. Essas linhas e colunas, elas podem ou não ter rótulos, que numa planilha é o equivalente ao nosso cabeçalho, né? E elas são mais fáceis de trabalhar ali, porque tá tudo estruturado, né? Tudo vem no mesmo modelo, tudo já vem de uma forma mais simples de trabalhar. Aí a gente tem dados semi-estruturados, tá? Os dados semi-estruturados, eles não seguem o modelo tabular, mas eles ainda têm uma estrutura pré-definida, né? Então, os dados, eles não estão organizados, né, em campos fixos, como os dados estruturados. Eles são organizados em elementos, né? Como, por exemplo, as tags, né, de um XML, ou marcadores, enfim. E eles vão impor ali uma hierarquia dos registros, né, de campos dentro de outros dados, né? Então é bem comum, se você já trabalha com Python, por exemplo, trabalha com API, né, onde você extrai informações da web, geralmente esses dados vêm no formato JSON. E o JSON tem as tags ali dentro dele que você consegue trabalhar, né? E aí, por último, e não menos importante, né, a gente tem os dados não estruturados, que são aqueles que não são organizados de forma nenhuma. Pessoas metódicas não gostam de trabalhar com dados não estruturados, né? Eles não seguem um modelo ou um esquema de dados pré-definido. Eles não podem ser armazenados em linhas e colunas, né? Eles têm que ser armazenados num modelo um modelo especial, né, de armazenamento ali. E a gente tem alguns exemplos aqui que a gente trouxe na tela, né? Que a gente está falando, por exemplo, de vídeos, a gente está falando de imagens, a gente está falando de áudios, a gente está falando de e-mails, que são textos, né? A gente está falando, por exemplo, de arquivos PDFs, também são não estruturados, né? Então, eles não são fáceis de pesquisar, eles são muito difíceis de gerenciar, de analisar, de proteger também a informação, né? A gente não consegue trabalhar com bancos de dados relacionais tradicionais, com dados não estruturados, né? E a gente precisa, sim, de uma plataforma, uma ferramenta específica para armazenar e processar esse tipo de informação. Então, a gente tem, no quesito estrutura, a gente tem esses 3 tipos de estrutura.